Há alguns erros que são comuns, que são recorrentes na declaração do imposto de renda. A prática da advocacia tem me demonstrado isso. Por exemplo, que é muito comum de acontecer, é o contribuinte fazer os abatimentos que estão previstos na lei, mas ele não guarda os comprovantes, ele não guarda as notas fiscais, por exemplo, com as despesas médicas, despesas com educação. Ele tem direito a fazer o abatimento, mas não guardou os comprovantes. Se a Receita Federal chamar ele para comprovar esses abatimentos e ele não tiver esses comprovantes, ele vai ter uma dor de cabeça perante a Receita Federal. Uma outra situação muito comum é o contribuinte ter o direito ao abatimento, mas não saber. Então, ele vai acabar pagando mais imposto de renda de modo desnecessário. Eu tenho aqui uma postagem no Instagram, por exemplo, que eu falo do profissional autônomo, que ele tem uma série de abatimentos que ele pode fazer, pagar menos imposto de renda ou até mesmo ter a sua restituição a maior. Erro também muito comum é erro de digitação. Algo simples, mas que acontece. Um erro de digitação, portanto, um erro nessa obrigação acessória, pode trazer prejuízos para o contribuinte. Uma outra situação também muito comum, deixar de informar rendimentos. Não de má fé, mas até por não saber. Por exemplo, o que, é que eu vejo? Muitos contribuintes, eles não declaram o ganho de capital na venda de um bem imóvel. Ou ele, de repente, recebe rendimentos de aluguéis e ele não sabia que deveria fazer essa declaração, ou ele tem alguns investimentos e não coloca na declaração. Outro erro também muito comum é com relação à inserção ou não de dependentes. É possível inserir dependentes, mas às vezes o contribuinte faz a inserção de modo errado, de modo equivocado, ou deixa de fazer quando teria o direito de colocar esses dependentes. Então, a questão é, se você tiver dúvidas com relação à declaração do imposto de renda, procure um profissional habilitado. Se, no entanto, o erro já foi cometido, procure um advogado tributarista para que possa solucionar a sua situação. Ou na via extrajudicial ou na via judicial, seja por meio de uma ação anulatória de débito fiscal ou se já tiver um processo de execução em andamento, a defesa nos autos desse processo.